Meu nome é Eduardo, eu trabalho como desenvolvedor de software na Zarp System, que é uma empresa que trabalha com a consultoria e o desenvolvimento de sistemas, aplicações web, startups, dos mais variados nichos. Atuamos com aplicações mobile, atuamos com desenvolvimento web, diversas linguagens, assim, um cenário bem interessante de se trabalhar e de se atuar no caso. Sou formado em análise e desenvolvimento pela FATEC e vou ser o responsável por conduzir o conhecimento de vocês ao longo dessa jornada. O objetivo da aula hoje é então que vocês possam aprender um pouco sobre o que é controle de versão, conhecer os conceitos, conhecer a importância de se ter uma ferramenta de controle de versão dentro do seu processo de desenvolvimento, qual que é o valor que isso agrega ao teu processo. Vamos aprender a lidar com o Git, que é uma dessas ferramentas, vamos entender os principais comandos, como que a gente consegue criar um repositório, como que a gente consegue adicionar um arquivo, como que a gente consegue fazer um commit e uma série de outras coisas. Vamos conhecer conceitos sobre repositórios remotos, repositórios locais. Vamos conhecer o GitHub, que é uma das soluções de repositórios remotos que a gente tem, e a gente vai aprender a interagir um pouco com ele de maneira inicial. E para essa aula, assim, é necessário alguns requisitos básicos. Você pode ter qualquer sistema operacional instalado, desde que você tenha o Git instalado e configurado nele corretamente. Configurado e instalado corretamente é ao ponto da gente conseguir executar os comandos e testar o que a gente vai estar aprendendo ao longo desse curso. É necessário que se tenha um conhecimento básico sobre terminal e prompt de comando, conhecimento sobre terminal básico de Linux, como criar um diretório, como criar um arquivo, coisas simples que a gente vai estar utilizando ao longo do curso, e obviamente muita vontade de aprender, de explorar, de estar engajado com aquilo que está se propondo a fazer, né, com o conhecimento em si, no caso. Controle de versão. Controle de versão, basicamente, são formas que a gente tem dentro do desenvolvimento de software de poder estar gerenciando o ciclo de evolução do nosso código-fonte. Quando a gente inicia o desenvolvimento de uma aplicação, é comum que ela só tenha um arquivo, é comum que ela só tenha um script, talvez, e esse script ele vai sendo amadurecido, quebrado em outros scripts, criando-se outras classes, à medida que se a gente não tiver uma ferramenta para controlar as versões de alteração que esse código vai sofrendo, perceba que o propósito de um software é resolver um problema. E cada vez que a gente resolve um problema de software, esse problema ele é resolvido através de código. E então você está sempre alterando o código, seja para implementar uma nova feature, seja para corrigir um bug que está presente. A questão aí é como que você consegue controlar essas alterações, como que você consegue ter então as versões desse arquivo antes e depois dessa alteração. Controle de versão então é bem dentro desse cenário. O Wikipedia ele nos diz que um sistema de controle de versão na função prática da ciência da computação e da engenharia de software é um software que tem a finalidade de gerenciar diferentes versões no desenvolvimento de um documento qualquer. Esses sistemas são comumente utilizados no desenvolvimento de software para controlar as diferentes versões, histórico e desenvolvimento dos códigos, fontes e também a documentação. Ou seja, todo o que você escreve dentro de um projeto de software que é controlado por um sistema de versão é captado por esse sistema, gerando um histórico de alterações que esse código-fonte vem sofrendo. Ou seja, se você tem uma ferramenta acoplada a um diretório para controlar versões, tu cria um arquivo dentro desse diretório, a ferramenta ela vai identificar que aquele diretório lá, que é o do teu projeto, sofreu uma alteração, que você tem um arquivo novo ali e que ele deve ser talvez controlado para que você possa saber as alterações que ele sofreu, a data que essas alterações ocorreram, o que foi alterado principalmente. Então, trabalhar com sistemas de controle de versão
é algo assim extremamente recomendável. Hoje não existe empresa séria de desenvolvimento de software, de consultoria de desenvolvimento de software que não faça uso de alguma ferramenta de controle de versão. A ideia aqui é o processo de controle de versão. A gente vai ver posteriormente que temos ferramentas que implementam esses processos, que facilitam a gestão dessas alterações, desses históricos, dessas evoluções que um determinado código-fonte vem sofrendo. É algo que vem sendo praticado ao longo de anos. Eu não sei dizer para vocês desde quando foi concebido o primeiro sistema de controle de versão, mas posso garantir para vocês que isso daí já é uma prática que vem sendo adotada ao longo de anos e que ela só vem se mostrando cada vez mais forte, cada vez mais consolidada. Até mesmo porque quando você começa a trazer ferramentas de controle de versão agregadas a outros conceitos de engenharia de software, como testes, e etc., você acaba criando um pipeline de entrega da tua aplicação, ou seja, uma forma de você colocar o seu site, por exemplo, em produção, fazendo publicando uma versão, testando já todo esse código que essa versão ali está tendo como parte dela, e se tudo tiver ok, colocando isso em produção. E isso, os sistemas de controle de versões, assim, eles são apenas uma das partes que a gente tem dentro de um processo de desenvolvimento de software, mas ela, quando está presente, ou melhor, quando ela não está presente, tem muitas coisas que se tornam difíceis de serem controladas. Por exemplo, você tem lá um software já que está lá grande, com várias funções complexas implementadas, e de repente você precisa alterar uma classe ou um arquivo, o qual você fala, se eu alterar esse arquivo, se eu quebrar esse arquivo aqui, vai ser difícil eu conseguir me achar dentro desse algoritmo para poder consertar ele. O que tu pega e às vezes acaba fazendo? Tu vai, às vezes, renomeia esse arquivo com um underline, pega uma nova cópia desse arquivo e começa a alterar ela. Você criou uma versão, né? Tipo, você tem uma versão com underline do mesmo código e você agora tem uma versão sem underline do mesmo código, que é a que está rodando na tua aplicação. Se você quebrar ela no teu algoritmo ou alguma coisa você deixar errada ali, você descomenta a outra que tem um underline, some com essa daí que você errou, vida que segue. Não, isso não é aconselhável, isso não deve ser feito. Mas sim, é um exemplo que assim, bem tosco que eu posso trazer para vocês do que seria controlar a versão dentro de um projeto de software. Vamos imaginar esse cenário agora com N desenvolvedores. Vamos imaginar agora que eu, junto com o Joãozinho, junto com o Pedrinho, a gente também começou a criar as nossas versões dos próprios arquivos, agora colocando underline, todo mundo, um coloca underline na frente, o outro coloca underline no fim, e tem um arquivo que não tem underline em lugar nenhum, e a gente não sabe o que está acontecendo, e vocês conseguem imaginar a bagunça que isso acabaria gerando na estrutura do teu projeto e a dificuldade de manutenção e evolução que esse software pode sofrer decorrente dessas ações. Então, uma forma sadia para a gente poder ter controles de versões nos nossos projetos de software é justamente utilizando algum tipo de ferramenta. Temos algumas assim que já vêm sendo usadas ao longo dos anos. Git é uma das ferramentas assim que mais cresceu e está em ascensão até hoje, devido às grandes facilidades e comodidades e obviamente poder de uso que ele acaba nos provendo. Então eu posso mencionar aqui Subversion, SVN, Mercurial, CVS, que seriam assim ferramentas para que você tenha controle de versão, para que você consiga ter um controle de versão de forma adequada ao processo de software, ao processo de desenvolvimento de software, sem criar uma bagunça de arquivos e etc. e diretórios. Você vai utilizar algumas dessas ferramentas. O nosso foco aqui hoje ao longo desse curso é justamente explorar os poderes que o Git nos dá, é justamente poder compreender como que o Git trabalha, é poder entender como que a gente vai iniciar com os primeiros comandos Git para poder ter dentro do nosso projeto de desenvolvimento de software, para a gente poder trabalhar com isso no nosso dia a dia. Conhecendo o Git. O Git é um sistema de controle de versão distribuído. Ele foi inicialmente projetado por Linus Torvalds
para o desenvolvimento do kernel do Linux, mas foi adotado por muitos outros projetos, né? Assim, então percebam que quem criou ele foi nada mais nada menos que Linus Torvalds. Perceba que ele cria em 2005. 2005, assim, a gente já tinha soluções para controles de versões, N soluções para controle de versões, aliás, tipo soluções propostas pela IBM, propostas por Oracle, propostas por uma série de gigantes do mercado, Microsoft, soluções open source, e nenhuma delas era capaz assim de suprir as necessidades que Linus Torvalds tinha na época, e ele resolve então criar, além do kernel do Linux, que a gente acaba utilizando como base para basicamente qualquer sistema operacional, também um sistema de versão que ao longo do tempo passou a ser fortemente utilizado, ou seja, temos diversas empresas sérias, grandes, gigantes que utilizam Git para poder manter as suas aplicações, para poder controlar o código-fonte e o desenvolvimento e evolução que esse código-fonte de suas aplicações vem sofrendo.